Então vamos exercitar um pouquinho, fazer alguns exemplos. Então trago para vocês aqui 3 exemplos de transformações químicas, tá? Primeiro exemplo é essa equação química que representa o que? A formação da água, tá? A síntese da água. A água é formada como produto aqui, tá vendo? A segunda que a gente vai trabalhar é a formação da amônia, tá? Produção de amônia. E a quarta equação química representa o que? A combustão do etanol, certo? Etanol entra em combustão, ou seja, reage com oxigênio, é oxidado com oxigênio, pelo oxigênio produzindo CO2 e água. Então são essas três equações químicas que vamos analisar. Então, primeiramente, água, tá? Vamos voltar um pouco aqui. Se a gente analisar a água, tá? Essa equação química da água, será que ela respeita a lei de conservação das massas? Tá? Será que ela está balanceada? Para a gente verificar isso, a gente tem que contar o número de átomos que tem nos reagentes à esquerda da seta, e o número de átomos que tem à direita da seta. Se a gente olhar aqui, ó, tem 2 hidrogênios nos reagentes, tem 2 hidrogênios nos produtos. O oxigênio tem 2 nos reagentes, mas nos produtos só tem 1. Tá? Quando não tem número, no subíndice aqui, equivale a 1. Então, sumiu um átomo de oxigênio. Se sumiu um átomo de oxigênio, não respeita a lei da conservação das massas. Logo, temos que fazer o balanceamento. Então, a maneira de fazer isso, por exemplo, é como está no próximo slide. Se a gente colocar um 2 aqui, ó, como coeficiente dessa fórmula química da água, eu multiplico todos os átomos que está aqui dentro, tá bom? Porque eu tenho 2 conjuntos agora de H2O. 2 vezes 4, 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio. Se a gente olhar lá nos reagentes, tem 2 átomos de oxigênio. Porém, aumentou a quantidade de átomos de hidrogênio nos produtos. Olhando para os reagentes, aqui não aumentou, só tenho 2. Como que eu faço para balancear isso? Basta eu colocar um coeficiente 2 aqui, na frente do hidrogênio. Estão vendo? Então, 2 vezes 2 dá o quê? 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. 2 átomos de oxigênio no reagente. 2 vezes 1, 2 átomos de oxigênio no reagente. Está vendo como é bem tranquilo? Certo? Vamos para o outro exemplo. Lembrem, sempre tentem fazer isso antes. Então pega esse aí da amônia e tenta fazer antes. Para o vídeo e tenta fazer antes. Então vamos continuar. Certo? Como que eu faço a análise? Analiso a quantidade de átomos nos reagentes e analiso a quantidade de átomos nos produtos. Tem que ser a mesma quantidade para respeitar a lei da conservação das massas. Olhando para os reagentes, aqui eu tenho o quê? 2 átomos de nitrogênio. Nos produtos eu tenho 2 átomos de nitrogênio? Não, né? Só tem 1. Então não está balanceado. Tenho 2 de hidrogênio nos reagentes. Nos produtos eu tenho 2? Não, tem 3. Então as quantidades de átomos elas estão diferentes relacionando, comparando reagente e produto. Então não está balanceado. Tenho que fazer o artifício que eu fiz anteriormente, certo? Então, se eu colocar um 2 aqui, 2 átomos de nitrogênio. Olha, a quantidade de nitrogênio é igual. 2 átomos de nitrogênio nos reagentes, 2 átomos de nitrogênio nos produtos. Agora, o que aconteceu com o hidrogênio? 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio. Aqui eu só tenho 2, tá? Então, eu tenho que balancear isso também. Como que eu faço? 3 vezes 2, 6 átomos de hidrogênio nos reagentes. 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio nos reagentes. A mesma quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes é a mesma que eu tenho nos produtos. Logo, essa equação química está o quê? Balanceada. Respeita a lei da conservação das massas. Último exemplo, certo? Um exemplo um pouco mais complicado porque envolve 4 substâncias e 3 tipos de elementos químicos diferentes: carbono, hidrogênio e oxigênio. Okay? Nas outras a gente tinha analisado o quê? Só 2 tipos de átomos diferentes, 2 elementos químicos diferentes. Então vamos lá. Mesma coisa, gente, que a gente fez anteriormente. Mesma coisa, a gente vai repetir isso sempre. Então, para entender balanceamento químico, para saber fazer, é praticar. Não tem jeito. Pegar alguns exercícios e sair praticando, certo?
Então vamos lá analisar os reagentes. Tenho 2 átomos de carbono. Olha, nos produtos, que está à direita da seta, eu só tenho 1. Logo, a equação não está balanceada. Então eu já tenho que usar esse artifício matemático de colocar números inteiros nos coeficientes para que a quantidade de átomos nos dois lados estejam iguais. Então a primeira coisa que eu poderia fazer aqui, sem analisar os outros, é o quê? Colocar um 2 na frente do carbono. Igualei a quantidade de carbono, tá vendo? 2 aqui, 2 aqui. Agora o que a gente pode fazer? Partir para o hidrogênio. Mas professor, por que a gente não vai para o oxigênio? Olha, gente, quando a gente faz esse tipo de análise, é bom a gente analisar, é mais fácil, mais simples a gente analisar, começar, na verdade, o balanceamento por elementos químicos que estão em apenas uma substância. Por quê? Se a gente mexer aqui, certo? No oxigênio aqui, a gente vai ter que ajustar os oxigênios em todas essas substâncias. Se eu mexer com hidrogênio aqui, eu só mexo com hidrogênio e mais uma substância. Então fica mais fácil. E aí o oxigênio fica para o final. Ok? Então vamos mexer com hidrogênio. Se tem 6 hidrogênios aqui, aqui só tem 2 nos produtos. Como que eu faço para aparecer 6 aqui? Coloco um 3, né? 3 vezes 2, 6. Olha, carbono e hidrogênio já tem as quantidades iguais, tanto nos reagentes como nos produtos. Estão ok, estão balanceados. Agora, por último, a gente vai ver o quê? Oxigênio. Vamos ver lá nos reagentes? Olha, tem 1 mais 2, 3 oxigênios nos reagentes. Nos produtos eu teria que ter a mesma quantidade, mas vamos ver quanto que tem nos produtos? 2 vezes 2, 4 oxigênios. Mais o quê? 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7 oxigênios tem no produto. Como que eu faço para aparecer 7 aqui nos reagentes? Dessa forma. Se eu colocar um 3, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Logo, a equação química está o quê? Balanceada. Então, a análise da equação química para balanceamento é uma análise passo a passo. Lembre-se, comecem pelos elementos químicos que estão somente em uma substância nos reagentes, certo? Ou nos produtos. E aí vocês vão tentando igualar esses elementos químicos. Aqueles elementos químicos que estão em todos ou na grande parte das substâncias na equação química, você deixa por último, que fica mais fácil de fazer o balanceamento. Tá bom? Então aqui o que eu estou representando? Isso aqui eu quero mostrar para vocês o quê? Que as equações químicas, elas seguem, como lá no pudim, uma proporção também. A gente não pode mexer nessa proporção. Então aqui está sendo evidenciado o que, gente? A decomposição do peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido de hidrogênio? A água oxigenada. O que acontece nessa decomposição? Vocês podem perceber que essa equação está balanceada. Se você contar o número de átomos que se tem, dos mesmos elementos químicos que se tem nos produtos e nos reagentes, vocês vão ver que a quantidade é a mesma. O que acontece? 2 mols de peróxido de hidrogênio se decompõe formando 2 mols de água e 1 mol de gás oxigênio. Para a gente visualizar isso no modelo, a gente tem que usar esses coeficientes não como um mol, mas como número de moléculas, tá bom? Então é como se fosse o quê? 2 moléculas de peróxido de hidrogênio, certo? Reagem formando 2 de água e 1 de oxigênio. Gente, se eu dobrar a quantidade de peróxido de hidrogênio, o que vai acontecer nessa reação química? Certo? Dobrei para 4. A proporção vai aumentar também. Vai ser formado o quê? 4 moléculas de água e 2 de oxigênio. Se eu triplicar, vai triplicar tudo também na proporção. 6, ó. 6 de peróxido de hidrogênio vai formar o quê? 6 de água e 3 de oxigênio. Tá? Então, para balancear, a gente tem que usar os menores valores inteiros, tá, como coeficiente. A gente poderia balancear e chegar nesse esquema 2? Poderia. Como que seria isso? Um 4 aqui, um 4 aqui e um 2 aqui. Tá? Só que a gente não considera isso como balanceado porque ela não está com os números inteiros em seus valores mínimos. Tá? Que no caso, aqui
tem um da substância que tem uma unidade nesses valores mínimos. Então, se a gente tivesse nesse cenário 2 aqui, a gente teria que dividir tudo por 2. Tá bom? Então também se atentem a esse caso. Tá? Se tiver uma equação química, por mais que ela esteja balanceada e tiver com números muito grandes, tente diminuir esses valores, ou dividindo por 2 ou por 3. Tá? Para chegar aos mínimos valores dos coeficientes aqui na frente das fórmulas químicas. Beleza? Então é isso, gente, a aula de hoje. Muito obrigado.